Boa tarde, boa noite, bom dia. Começa agora o 36º programa ao vivo no Fórum. E, como sempre, um programa que acompanha as lutas em defesa do serviço público e dos trabalhadores no Ceará e no Brasil. E hoje, 22 de maio, pela tarde, nós estamos aqui no aeroporto, onde está acontecendo uma luta política de extrema relevância, algo que, infelizmente, a grande maioria do povo brasileiro desconhece, que é o chamado arcabouço fiscal. Que diabo é isso? Arcabouço fiscal. Nós teremos vários companheiros de luta, dirigentes sindicais de inúmeras entidades que participam do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará e que irão contribuir, nos ajudar a entender melhor o que representa esta política econômica com repercussões sociais, com repercussões na vida e no cotidiano do povo brasileiro e que tem implicações porque, provavelmente, ao que tudo indica, nesta próxima semana será votada no Congresso Nacional. E se for votada como está, teremos consideráveis armadilhas que estão colocadas aí, muito sérias, muito graves, para os servidores públicos, para os serviços públicos. Então, as entidades do Fórum, através de uma plenária que é realizada mensalmente, deliberou, por hoje, nós realizarmos esse 36º programa que está sendo retransmitido para quase 50 entidades, por quase 50 entidades sindicais no Ceará e em 14 outros estados do Brasil que também retransmitem o programa ao vivo no Fórum. Nosso primeiro convidado aqui a colaborar será o companheiro Bruno Rocha, ele que até pouco tempo atrás, inclusive, estava presidindo um dos sindicatos mais importantes da luta dos trabalhadores da educação no Ceará, que é o Sindicato ADUFS, Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará. Bruno, boa tarde. Gostaríamos que você pudesse apresentar para a gente um pouquinho o que está representando este arcabouço fiscal e quais são as preocupações que as lideranças sindicais, inclusive hoje aqui no aeroporto, abordando os deputados federais para poder dialogar, para poder pressionar, para que haja uma votação de arcabouço fiscal sem prejuízo ao serviço e servidores públicos. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos ouvindo. Queria dizer que eu ainda, até o dia 31, ainda sou presidente da ADUFS, então já ir convidando os colegas, as representações sindicais, a no dia 1º estarem no sindicato ADUFS, para que a gente possa fazer a nossa transição, fazer a passagem de bastão aí para a nova diretoria, na posse da nova diretoria da ADUFS. Mas em relação ao arcabouço fiscal, as nossas preocupações são muitas, né? Na verdade, toda vez que se pensa em controle de gastos, parece que o único caminho, a única direção que os governos têm é de atacar o serviço público, ou seja, aquele serviço que atinge diretamente a população, o serviço de assistência social, o serviço de educação, saúde e os serviços do judiciário. Então, esses serviços que são fundamentais para diminuir as desigualdades e para manter o Estado funcionando e dando atenção a quem mais precisa. Então, nesse sentido, a proposta que aparece agora, depois do envio do governo do arcabouço fiscal, a proposta ela foi adicionada já pelo Congresso, esse Congresso retrógrado, esse Congresso que é muito conservador e extremamente contrário ao serviço público. Esse Congresso acaba de colocar na proposta os gatilhos, e quando eles pensam nos gatilhos, a primeira coisa que eles pensam no serviço público, na educação, na saúde. Como é que isso vai afetar diretamente todo cidadão brasileiro? Primeiro, é o fato de que inviabiliza concursos públicos, ou seja, a expansão do serviço para a população. Segundo, impede a valorização do servidor, ou seja, não permite aumento salarial, sendo que toda a categoria do Serviço Público Federal está com defasagem salarial, mesmo com a recomposição emergencial que foi aprovada esse ano. As perdas são de quase 40% no contexto do Serviço Público Federal. E aí você vai adiante.
Não tem concurso, não tem aumento salarial, não tem valorização do serviço público, precarizando o serviço que chega à sociedade. Mas, para além, nós que somos da educação, entendemos ainda que essa precarização impede o acesso à educação básica, o acesso à educação superior nas universidades que nós representamos, mas também busca tirar recursos dos fundos que foram tão amplamente motivo de luta dos professores e professoras do Brasil, que é o Fundeb e o Fundef. São fundos que foram constituídos para melhorar a qualidade do ensino e o acesso da educação a todos os filhos da classe trabalhadora. Então, essas preocupações são tão graves que nos levam a novamente nos mobilizarmos, entendendo que essas alterações são uma parte da reforma administrativa que nós derrotamos no governo anterior e que agora são colocadas de uma forma mascarada dentro desse arcabouço fiscal. O controle de gastos no governo sempre é algo que é importante, mas esse controle de gastos não pode ser em detrimento do serviço público prestado à sociedade, em detrimento daquilo que a gente precisa prover que o Estado brasileiro precisa prover à sociedade brasileira. Então, somos contra o arcabouço fiscal nesses termos, precisamos ter a retirada dos servidores públicos, a retirada desses fundos de educação, dessas regras de gatilho, e nós vamos lutar até o último minuto por isso, na defesa das nossas categorias, na defesa do serviço público brasileiro. Beleza, Bruno, nosso agradecimento a você, inclusive por toda a parceria que você, nesses anos recentes, teve junto ao Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público do Ceará. O Bruno Rocha foi, inclusive, um dos coordenadores do fórum, participou e tem participado ativamente, independente, inclusive, de ser coordenador das lutas da educação, das lutas em defesa da democracia, e certamente uma entidade que é orgulho para todos os educadores, um referencial muito importante. Nós estamos hoje de tarde, nesta segunda-feira, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, Aeroporto Pinto Martins, onde nós estamos tendo contato e presença de inúmeras entidades do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará, que estão abordando os deputados federais que embarcam daqui para Brasília. Já passaram aqui, já tiveram contato com as lideranças do fórum, o deputado André Figueiredo, do PDT. Então, naquele momento, né, ele embarcando meio rapidamente aqui, as lideranças colocaram a importância dele como deputado, como parlamentar do campo progressista e de luta, de democracia, possa estar na defesa do povo brasileiro e possa ficar atento para emendas supressivas que são necessárias nesse arcabouço fiscal para não haver prejuízo dos serviços públicos, nem prejuízo dos servidores. Esta é uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público e este é o programa Ao Vivo no Fórum, 36º programa. Agora nós vamos ter a participação da representante de outro sindicato de luta aqui do Ceará, Simpress, companheira Liliana. Liliana, seja bem-vinda, muito importante ter a presença dessa delegação bastante representativa de 5 companheiros do Simpress aqui, que estão no aeroporto, neste contato com os deputados federais, para falar um pouco a respeito desse problema arcabouço fiscal e o que isso representa e os prejuízos que isso pode causar para quem é servidor público e, por extensão, para os serviços públicos, para a população brasileira. Então, gostaria que você falasse, do ponto de vista do Simpress, como que vocês estão avaliando esta luta, este momento tão delicado aí para defender o serviço público. Olá, boa tarde. O Simpress representa os servidores públicos federais da Previdência, da Saúde e do Trabalho. E, com certeza, é preciso participar dessa luta, porque o arcabouço fiscal, ele tem a pretensão de restringir os investimentos públicos. O que acontece? Se não alcançar a meta,
não haverá concurso público. E como o novo presidente falou, o serviço público precisa de gente, e gente só através de concursos públicos para atender a população. As máquinas não substituem as pessoas. E outro ponto importante é que nós, servidores públicos, tanto federal, estadual e municipal, seremos punidos se o governo não alcançar a meta. Nossos salários serão congelados. Já há 7 anos eles estavam congelados, descongelou agora com o novo governo, mas com o novo arcabouço fiscal existe um risco de congelamento. E outro ponto desfavorável para a população é o seguinte: as áreas sociais estão limitadas ao teto. Então, o que acontece? Educação, saúde, previdência, todas as áreas sociais vão disputar orçamento. Então, educação, saúde, eles precisam sair do arcabouço fiscal. Estamos sempre na luta. Muito obrigado, Liliana. Nosso agradecimento à participação do coletivo aqui da diretoria do Simpress, Sindicato dos Previdenciários do Estado do Ceará, que envolve os profissionais que atuam na Previdência Social, que atuam na saúde, que atuam no Ministério do Trabalho e que estão juntos com o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público nesta luta para que esse arcabouço fiscal não se torne uma arapuca fiscal contra o serviço público, contra os servidores. Nosso programa ao vivo no Fórum está sendo retransmitido para quase 50 entidades sindicais, entre elas também a Central Pública. E aqui eu vou pedir para o Ed, que está na nossa equipe do suporte operacional, que ele possa mandar o link para o José Gozzi, que é o presidente nacional da Pública Central dos Servidores, que é uma central, inclusive, que apoia o programa desde o início, o programa ao vivo no Fórum. Temos aqui a participação da companheira Silvia Helena, no Ceará, que é do Sindireceita, uma liderança muito atuante, muito combativa da Pública, e que também, inúmeras vezes, já participou de outros programas debatendo os assuntos dos servidores. E hoje nós teremos o José Gozzi, presidente da Pública. Agora eu vou aproveitar para chamar aqui Roberto Eudes, chamar aqui um sindicato dos servidores públicos estaduais, que é o Sindijustiça, Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado do Ceará, através do seu presidente, Roberto Eudes. Só um minutinho. Roberto Eudes. Roberto Eudes, seja bem-vindo ao 36º programa ao vivo no Fórum. Esta iniciativa que conta com o apoio do Sindijustiça Ceará e, como eu disse, um dos sindicatos dos servidores públicos de maior luta, de maior referência, não apenas na capital. É um sindicato que tem uma atuação de presença em todo o estado do Ceará. E por isso, para a gente, a importância maior ainda, pela sua presença hoje, dia 22 de maio, segunda-feira de tarde, aqui no aeroporto de Fortaleza, neste momento que a gente busca abordar os deputados federais em função deste grande problema que é este arcabouço fiscal, né? Para você, quais são os riscos, as consequências que a população brasileira, os servidores e os próprios deputados têm que estar atentos neste momento sobre essa discussão e votação na Câmara Federal do arcabouço fiscal? Bom, para nós que somos do movimento sindical, é importante a gente se manter vigilante em relação a esse momento que está votando essa pauta no Congresso Nacional. O arcabouço fiscal ele é também um ajuste fiscal, e quando tem essas palavras aí, tem sempre a ver com o serviço público, com o servidor público. O nosso sindicato, com outras entidades co-irmãs, estão aí na luta para fazer o possível para que o formato que seja votado lá não prejudique os serviços públicos, né? Nós passamos pela famigerada PEC dos gastos aí, estão reformulando para ver se ameniza, mas nós sabemos que vai depender da correlação de força no Congresso Nacional. Por isso que nós estamos aqui
junto com outras entidades do Serviço Público Federal e Estadual, somando força para tentar convencer os parlamentares no Congresso, que a gente sabe que o Congresso que está aí é um Congresso extremamente conservador, de direita, que mesmo que o governo tenha boa intenção, mas tende a tornar pior a proposta lá, né? Que pode afetar o concurso público, afetar os próprios reposições, negociações para o serviço público nas várias esferas, tanto a federal, a estadual, como a municipal, né? Porque é um efeito escadinha. Nós estamos aqui representando o pessoal do Tribunal de Justiça Estadual, né, do Tesouro Estadual, da Justiça Estadual, mas assim, a luta é uma só. Também estamos, nesse momento, se articulando com relação ao trabalho da Frente Parlamentar do Serviço Público, para fortalecer essa luta também, em defesa do serviço público. Estaremos dia 12, esse mês de junho agora, dia 12 de junho, para reforçar o dia 13 no Congresso Nacional em relação à Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público. E aí é importante esse movimento de lobby nos aeroportos. Acabei de colocar nacionalmente para os companheiros terem a mesma iniciativa a nível dos aeroportos do Brasil, né? Inclusive a foto aqui, o movimento que a gente está fazendo, já está servindo de exemplo, né? De referência. É importante a gente estar junto nesse momento. Obrigado, Roberto Eudes, pela sua participação e nosso agradecimento aos companheiros do Sindijustiça Ceará que vieram numa delegação aqui neste momento, no Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins, para poder dialogar, para poder conversar, esclarecer aos deputados federais, porque tem muita gente que ainda não está entendendo que diabo é isso deste arcabouço fiscal. Voltando aqui para o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, neste 22 de maio, pela tarde, onde nós temos a presença de inúmeras entidades do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará, neste momento de abordagem, de conversa, de diálogo, de esclarecimento com os deputados federais do Ceará. O companheiro Tancredi, ele é um dos coordenadores do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará e também presidente do Sinal, o Sindicato dos Funcionários, dos Servidores do Banco Central, com uma grande experiência de luta em Brasília, no Congresso Nacional, teve uma atuação muito forte na luta contra a reforma administrativa, contra o calote dos precatórios, e vai contribuir com o conhecimento dele, com a visão dele, da complexidade deste assunto, que nem todo mundo está acompanhando, entendendo a gravidade que é este arcabouço fiscal. Então, Tancredi, por gentileza, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no Aeroporto Internacional de Fortaleza, nesse contato com os deputados federais, e o que leva as entidades do Fórum a buscar esse contato com os deputados federais para falar sobre arcabouço fiscal. Olá a todos. Uma questão fundamental que a gente precisa destacar é que o projeto de arcabouço fiscal, a gente precisa dar o nome correto. É o teto de gastos. É o teto de gasto versão 2.0. Por quê? Ele vai substituir o teto de gastos implementado pelo governo Temer e vai dar continuidade a uma política, com um agravante. O primeiro projeto do teto de gasto, ele tinha um prazo determinado para a sua ação, para obter alguns resultados que entendiam como necessários para o país. Mas esse é eterno, é permanente, né? E ataca profundamente o serviço público, a prestação de serviço público para a sociedade e os servidores. E, em certo momento, propõe, inclusive, o congelamento salarial, sem levar em conta que a massa salarial, a despesa com o pessoal e seus encargos, que faz parte do orçamento, já está muito reduzido. Hoje nós temos o menor percentual do PIB, em participação do PIB, com despesa de pessoal, dos últimos 20 anos, pelo menos. Então, não é possível que haja uma proposta encampada pelo governo, né, atual, que nós conseguimos tirar um governo totalmente contrário ao serviço público, né, um governo negacionista, e
a gente trabalhou para fazer essa mudança e agora qual é o retorno que a gente tem? Essa ameaça injustificável do novo arcabouço fiscal. Tem mais umas questões que são importantes. E a pressa? Por que essa pressa de não se discutir? Tem medo de discutir com a sociedade? É exatamente isso. É um projeto autoritário. Por quê? Primeira questão, não precisava ser apresentado agora. O prazo constitucional colocado pela própria emenda, né, chamada a PEC da transição, era para apresentar até o dia 31 de agosto, a ser apresentado ao Congresso Nacional. E agora já vai ser a votação amanhã. E por que o regime de urgência? Qual é a diferença para o trâmite normal? Porque não vai passar pelas comissões da Câmara, não vai passar pelas comissões no Senado, se aprovar também um regime de urgência lá, e assim não possibilita a participação popular, por exemplo, na formação de audiências públicas. Então o governo não quer o diálogo, o governo está proibindo que parlamentares da base dos partidos que apoiam o governo façam emendas ao projeto, né? Tá, segundo a mídia, né? Aí ninguém pode confirmar, não fiz esse levantamento, mas segundo a mídia, liberando dinheiro das emendas parlamentares, isso tudo leva para a nossa grande desconfiança. Se fosse um projeto bom, aliás, tudo que nós ouvimos dos nossos representantes que até o ano passado estavam na oposição, se fosse um projeto bom para a sociedade, qual seria o medo de apresentar para a sociedade? Por que não fazer a divulgação, o debate com a sociedade? Então não é bom, de forma nenhuma, existe algo nesse projeto que a gente possa apoiar. Retirar serviço público, ameaçar não contratar servidores depois de 4 anos sem um concurso público. O quadro de servidores, eu acho que em todas as entidades sindicais aqui, nas categorias aqui representadas, por exemplo, eu trabalho no Banco Central, é o menor da história. Nós estamos há mais de 10 anos sem concurso público. Nós estamos com risco de RH, atrasando serviços que nós poderíamos estar entregando para a sociedade, mais serviços, melhor qualidade, e a gente não faz essa entrega e depois culpa um serviço público porque não tem nem reposição. Né? Nunca antes na história do Banco Central houve tão poucos servidores, e isso acontece na grande maioria dos órgãos, das autarquias, das universidades e tudo mais. Então, não prestar serviços de saúde, educação, segurança, na área de fiscalização, na área das políticas públicas como um todo, isso é prejuízo para o cidadão. Atacar o serviço público, atacar os servidores, é prejuízo para a sociedade por conseguinte. E só mais um detalhe, né? O que o relator fez e ganhou o apoio do governo foi trazer para o projeto mais uma situação da aplicabilidade dessas vedações que foram colocadas durante o governo Bolsonaro, numa reforma que foi feita na Constituição. Então já existem diversas limitações para que haja reajuste, haja concurso público, haja investimento público, já são suficientes, estão criando mais uma, sem a menor necessidade. O que o país precisa, na realidade, é de um arcabouço social, porque existe uma grande demanda que os últimos governos deixaram de atender, né, a demanda da sociedade por mais serviços, melhor qualidade, e agora nós vemos a continuidade. Apenas uma substituição do projeto, mas uma continuidade na sua ideologia, e isso nós não podemos aceitar, e por isso estamos hoje aqui pressionando os deputados pelo Ceará, que vão para Brasília votar, e nós queremos apoio às emendas que nós estamos apresentando. Nosso agradecimento à participação do Francisco Tancredi, ele que é um dos coordenadores do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará e presidente do SINAL, Sindicato dos Servidores do Banco Central. Agora eu quero chamar aqui para participar com a gente uma liderança nacional bastante importante, que é o companheiro José Gozzi. Ele que é o presidente da Pública Central dos Servidores. E a Pública, faço questão de registrar,
vem tendo um apoio decisivo junto com o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará desde o início do programa. O detalhe, companheiro José Góes, é que hoje nós estamos no nosso 36º programa ao vivo no Fórum. Neste momento, aqui no Aeroporto Internacional de Fortaleza, Pinto Martins, onde as inúmeras entidades do Fórum estão abordando, conversando com os deputados federais a respeito dos problemas que ainda muito pouco discutidos e distorções que se apresentam nessa proposta do arcabouço fiscal. Então, nós temos a satisfação de contar com a sua participação e vou pedir que você, com a visão nacional que você tem, inclusive, e que a pública tem dialogado junto com outras centrais muito importantes, como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a CTB, com lutas, enfim, com o conjunto das centrais sindicais brasileiras, vocês têm conversado também, estão atentos para evitar, né, estas distorções que venham prejudicar o serviço público, os servidores no arcabouço fiscal. Então, vou pedir que você, num tempo de uns 4 ou 5 minutos, possa dar esse panorama geral, como que vocês estão vendo isto neste plano nacional. Valeu, José Góes, e você com a palavra. Muito bem. Primeiro, quero dar parabéns a você, Vital, com um programa maravilhoso aí. Você tem estado nessa luta o tempo inteiro, chamando os colegas de luta para falar de todas as questões importantes que passamos aqui pelo Brasil. Claro que o Brasil precisa resolver questões financeiras. Claro que, em princípio, nós estamos discutindo com a Haddad realmente a possibilidade de ter o fim de um teto de gastos que veio dos governos anteriores e passar a resolver a questão financeira do Brasil, a questão de juros, enfim, nós estamos num governo democrático que tenta resolver questões sociais. Ora, não dá para resolver questões sociais quando você começa a mexer com o servidor público, porque você mexe com o serviço público. O serviço público pertence ao Estado, é um trabalho de levar ao cidadão o direito que ele tem na Constituição. E servidor público é exatamente o braço, a mão que leva esse direito para o cidadão. Ora, quando você diminui a capacidade do servidor público, olha que os servidores públicos agora resolveu um pouquinho aí, mas muito pouco daquilo que estão devendo para os servidores federais de reposição da inflação. Não é aumento, não, é reposição da inflação. Os estados, na maioria deles, está um caos nessa reposição salarial. Nós já não pedimos mais aumento real, nós queremos apenas não ter a diminuição salarial. Porque quando você não tem reposição salarial, você perde o poder de compra. Ora, o servidor não pode entrar nesta história novamente de ser aquele que vai entrar, entre aspas, num teto de gastos, porque não pode ter novas contratações, não pode ter reposição salarial, não pode ter aumento, não pode ter... Enfim, como é que nós vamos trabalhar? Como é que o Estado vai trabalhar? Nós, servidores, somos parte do Estado e queremos trabalhar junto com o Estado. Mas não podemos ter um Estado opressor, um Estado que tira direitos dos servidores públicos, direitos conquistados há muitos anos e a partir especialmente da Constituição de 88. Então, olha, nós temos que conversar com os deputados. Eu não estou indo a Brasília hoje e nem amanhã por problemas aqui em São Paulo, problemas com o governo aqui de São Paulo. Mas quarta-feira já estarei em Brasília. Quarta-feira é um dia de conversar com os deputados. Mesmo que tenha iniciado a votação, nós temos que trabalhar as emendas. Nós temos que resolver este problema de, no primeiro momento que der problema no arcabouço fiscal, vamos diminuir, tirar os aumentos, tirar novos servidores.
Olha, acabou de anunciar a admissão, concurso para milhares de médicos importantes para correr o Brasil inteiro. Se tivesse já no arcabouço fiscal com problema, então não teremos mais médicos. Olha o problema. A população entende isso. A população sabe que nós estamos com ela e os deputados têm que ver isso, têm que verificar e pressionar pelas emendas. Não pode diminuir servidor, concurso de servidor e reposição salarial de servidor. Acho que é isso, Vital. Retomando aqui ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, nosso agradecimento ao José Gozzi, presidente da Pública Central do Servidor, essa central que tem acompanhado, que tem apoiado, inclusive, as lutas do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará. E também mandando um abraço para a companheira Silvia Helena, que é uma das grandes lideranças da Pública, companheira cearense, que é liderança do Sindireceita Ceará. Eu agora quero convidar aqui para conversar com a gente a Francinete, que estava passando aqui pelo aeroporto e que também vai falar um pouquinho da atuação profissional dela para a gente, ela que é lá da linda e espetacular cidade de Belém do Pará e que está acompanhando também esse assunto tão relevante do arcabouço fiscal. Francinete, primeiro você se apresentar como uma participante de fora do Ceará, mas aqui no Aeroporto Internacional, e a gente, inclusive, agradecer a você essa sua participação e colaboração neste programa ao vivo no Fórum. Boa tarde a todos e todas. Eu cheguei aqui no aeroporto para pegar um voo para Belém e jamais eu poderia deixar de me solidarizar e me incluir nessa luta. Nós sabemos que o arcabouço fiscal, que eles chamam de novo, né? Novo arcabouço fiscal, é mais uma estratégia maléfica para atingir aqueles que mais necessitam, as pessoas pobres desse país, que vivem com salários rebaixados. Esse novo arcabouço fiscal é para atingir a nós, servidores e servidoras públicas, que cada vez mais somos pressionados com volume de trabalho, além da nossa capacidade, que cada vez mais vemos diminuir os postos de trabalho, cada vez mais vemos serem retirados os nossos direitos. Então, mais do que nunca, nós temos que estar todos juntos, o Brasil todo o serviço público, todos os servidores e servidoras públicas, porque é do nosso interesse. E eu também quero falar em nome da minha instituição, porque eu faço parte, sou servidora pública, e a Defensoria Pública da União atende os hipossuficientes, os mais vulneráveis. E esse novo, que eles chamam de novo, mas que não tem nada de novo, esse arcabouço fiscal, também vai atingir toda uma população que necessita e que tem tido, ao longo desses últimos anos, os seus direitos aviltados. Então, não é possível que um país que se diz civilizado, não é possível que um país, um Estado democrático de direito, seja conivente com uma situação dessa tão esdrúxula, tão absurda. Então, eu sou solidária, estou na luta com vocês como servidora pública. Uma andorinha só não faz verão, mas todos nós juntos, nós somos capazes sim de fazer a transformação e de barrar mais uma vez essa atuação maléfica, porque sabemos, enquanto existe uma minoria de parlamentares imbuídos pela defesa de direitos da população brasileira, existe uma grande parte de parlamentares que querem ver a população
população brasileira passando fome, que querem ver a população brasileira cada vez mais vulnerável. E nós não podemos compactuar com isso. Esses que agem dessa forma, eles têm que ser retirados do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a casa do povo. O Congresso Nacional é custeado pelo povo. Então, nós não podemos permitir que aqueles que estão andando de terno e gravata, pisando em cima do tapete, pisem no pescoço da população brasileira. Eu digo não a esse novo só no nome, a esse arcabouço fiscal, porque isso é uma violência contra a população brasileira. Muito obrigado, Francinete. Palavras extremamente fortes para poder alertar os parlamentares, porque o povo brasileiro escolheu eleger um presidente progressista, um presidente que veio do movimento sindical, um presidente que veio da luta do povo trabalhador. E é uma verdadeira contradição que, nesse momento, os servidores públicos, o serviço público, veja, pessoal, no Ceará são mais de 500 mil servidores públicos, federais, estaduais, municipais, que trabalham nas creches, nos postos de saúde, nos hospitais, na segurança pública, na fazenda, na assistência social, em todos os segmentos, nós temos os serviços públicos e os servidores, que ficaram prejudicados violentamente nos últimos 7 anos, sem ter concurso público, sem ter reajuste de salário, sem ter novas conquistas. Então não é possível que deputados federais queiram perversamente empurrar goela abaixo estas contradições. Isso tem que ser retirado dessa proposta de arcabouço fiscal. E aí eu vou também aproveitar aqui, Audrey Petrola, vou chamar aqui também para colaborar nesta ampliação de conhecimentos que está acontecendo hoje no 36º programa Ao Vivo no Fórum. A Audrey Petrola, ela que é uma das coordenadoras do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará e também diretora do Sinsempes, uma companheira de muita presença, muito atuante nas lutas, que a gente agradece a contribuição, e ela também vai falar a respeito desta questão do arcabouço fiscal e de problemas sérios que isso pode ter. Mas eu vou aproveitar, Audrey, vou pedir para você explorar um ponto aqui, porque nós fizemos, inclusive, este banner aqui que diz arcabouço fiscal, que os super ricos paguem a conta, porque não é possível que os servidores sejam chamados para pagar a conta, sendo que os super ricos estão nadando em dinheiro e praticamente não pagam impostos nesse país. Então, na sua fala geral, gostaria também que você pudesse explicar para as pessoas que estão conhecendo que diabo é esse arcabouço fiscal, por que hoje nós estamos aqui no aeroporto buscando conversar com deputados em função desta questão deste arcabouço fiscal. Muito bem, muito obrigada, Vital. Opa, sim, boa tarde a todos que estão nos assistindo, queridos navegantes. O tema do arcabouço fiscal, ele tem ganhado a pauta porque ele tem uma previsão muito danosa, né? E nós, servidores públicos, principalmente, com a eleição de um governo em tese de esquerda, ou pelo menos mais à esquerda do que o neofascista que estava posto, nós tínhamos a expectativa de que não sofrêssemos tantas agressões assim e tão rapidamente, né? Então, no primeiro semestre, o governo já tenta aprovar um pacote de saneamento fiscal ali, substituindo o teto de gastos, que ficou completamente desacreditado, porque o Bolsonaro descumpriu o teto de gastos ao seu bel prazer. Então, o governo, para dar esse aceno para o mercado, para deixar o mercado tranquilo, ele vem com essa proposta que termina onerando, mais uma vez, a classe trabalhadora, nesse caso, a classe trabalhadora do serviço público. Então, assim, ao invés do governo, de nós termos verdadeiramente um governo de esquerda, que cumpre as pautas de reforma que a esquerda necessita, né, que vai fazer grandes reformas estruturais,
que permitam ao país crescer com qualidade, crescer com sustentabilidade, ele faz uma proposta que deixa o mercado tranquilo, sabendo que ele não vai descumprir os tetos, que ele vai estar alinhado ao que o mercado propõe. Os rentistas continuam muito bem, obrigado, ganhando o dinheiro deles com toda a facilidade do mundo, porque a taxa Selic não baixa, e aí a gente entra numa outra discussão, que seria a autonomia do Banco Central, que também foi um absurdo, mas que não é o que a gente se propõe a estar falando agora. Então, a taxação dos super ricos é importantíssima. Toda nação de capitalismo não periférico que conseguiu minimamente ser um governo de bem-estar social e ser minimamente democrático, ele taxa os super ricos, em alguma medida, né? O Brasil só não é um paraíso fiscal porque ele é muito burocrático, mas ele tem todas as características de um paraíso fiscal. Então, essa discussão ela precisa ser enfrentada, a gente precisa de um governo que tenha essa coragem política, que tenha a possibilidade de fazer isso e que tenha o suporte da população, né, para que ele possa tomar essas medidas que certamente vão desagradar ao grande capital, e aí ele vai fazer o jogo que ele sempre faz, né, que é minar a nossa democracia de todas as formas possíveis. Então, nós estamos aqui no aeroporto para tentar dialogar com os deputados, com os parlamentares, para eles perceberem o tamanho do dano que vai causar à classe trabalhadora, especialmente o serviço público, se essa proposta for aprovada como está, sem nenhuma emenda, com a possibilidade de não termos concurso público, se as contas não forem, se os tetos de gastos do arcabouço fiscal não forem observados, de termos não ter progressão para servidores públicos. Então, assim, o governo Lula retorna no seu terceiro mandato com uma perspectiva de reforçar, né, o capital de pessoal, os recursos humanos do serviço público. Ele já tinha acenado que era preciso fazer concurso público para retomar, como é que eu posso dizer? Refrescar não, recompor, muito obrigada, para recompor a mão de obra no serviço público, e aí a gente se depara já de imediato com esse arcabouço fiscal. Então, assim, nós, servidores públicos, temos essa compreensão, precisamos que a sociedade também compreenda para que ela nos apoie nessa luta contra esse projeto absolutamente nefasto. Eu acho que era isso que a gente tinha para dizer, Vital. Agradeço mais uma vez a possibilidade de estar falando aqui para todos, e vamos seguir na luta. Eu vou ficar aqui para conseguir falar com alguém. Obrigada. Valeu, Aldrey Petrola. A Aldrey, que é coordenadora do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará e diretora do Sinsempece. E, como eu destaquei, uma liderança muito atuante, muito presente, porque não basta, pessoal, hoje nós atuarmos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Tanto é que este 36º programa ao vivo no Fórum está sendo transmitido ao vivo por estas 4 redes sociais. Mas nada substitui que você participe presencialmente. Se você ainda não é sindicalizado, a hora é essa. Se você quer ser valorizado, uma pessoa só dificilmente consegue fazer as coisas. Se você se junta com as pessoas da sua categoria profissional, se você se junta com o seu sindicato e o seu sindicato se junta com outros sindicatos, a luta fica muito mais forte. Os próprios deputados federais acabam lhe ouvindo, vendo a importância do que você está falando. Isto é muito importante neste momento. Portanto, o convite para que, se você ainda não é sindicalizado, que você possa tomar essa decisão, que é uma decisão de cidadania, que é uma decisão de democracia, que é uma decisão de confiança, de solidariedade nos seus colegas de classe, do seu segmento profissional, da classe trabalhadora, dos serviços públicos no país inteiro. Nós agora teremos um convidado também bastante especial, o professor Fábio Sobral. Ele que é professor da Universidade Federal do Ceará, já participou conosco em vários programas ao vivo no Fórum, como debatedor, como expositor, e é um parceiro da luta dos movimentos sociais, progressistas, sindicais, do campo e da cidade, em termos de nos ajudar a entender melhor e de decifrar esta questão da economia. Fábio Sobral, vamos contar aqui com o seu conhecimento para você, porque ainda tem muita gente que não sabe
que diabo é esse negócio de arcabouço fiscal? E aí a gente pede que você, num tempo de 4 a 5 minutos, possa colaborar para ampliar os nossos conhecimentos e de por que as entidades estão, neste momento, inclusive, aqui no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, buscando dialogar, conversar, pressionar os deputados federais para que, nesta votação, infelizmente, apressada desse arcabouço fiscal, acabe vindo junto emendas, vindo junto armadilhas que podem trazer prejuízo por vários anos para a questão dos serviços públicos, para a questão dos servidores, para a valorização profissional e salarial de quem trabalha no serviço público, num primeiro momento federal. Depois a gente sabe que muitas vezes essas coisas federais acabam sendo repercutidas nos estados e chegam aos servidores públicos nos municípios. Então, Fábio Sobral, nosso agradecimento por você ter aceito o convite do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará, e você com a palavra. Olá, boa tarde, Vital, boa tarde a todas, todos que nos acompanham aqui. É um prazer estar aqui, a minha entidade representativa, a qual sou filiado, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, também apoiando esse movimento. Vamos discutir um pouquinho o que é o arcabouço fiscal. Todo mundo sabe o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma compreensão do Estado para o Estado servir ao financeiro, né, servir aos grandes bancos, aos rentistas, aos especuladores internacionais. O neoliberalismo criou uns preconceitos, umas concepções absurdas para retirar o Estado da vida pública, da vida das pessoas, da melhoria da vida das pessoas. O neoliberalismo é uma tentativa de abandonar a população à sua própria sorte e, com isso, instaurar o caos, um caos social, econômico, político, que é muito útil e que é a base para os projetos de extrema-direita, nazi-fascista, que se ampliam pelo mundo. Uma economista italiana, Clara Mattei, no livro Austeridade, Como os Economistas Pavimentaram o Caminho para o Fascismo, que é um livro bem recente, tem mostrado isso, mostrou no livro isso. Essa austeridade ao contrário do que dizem da responsabilidade, ela é o caminho do fascismo, do nazifascismo, o caminho da vitória da extrema-direita nos países. Então nós temos que ficar absolutamente alertas quanto a isso. Em certos locais o neoliberalismo tem caído em desgraça, né? E se percebe que com ele a realidade econômica implode. Isso começou a ser percebido na crise de 2008, todo mundo lembra da crise financeira de 2008, só que não houve uma ajuda social grande na crise de 2008, houve uma grande ajuda aos bancos falidos, né? Para salvar os bancos falidos, os bancos centrais jogaram dinheiro, pegaram as dívidas desses bancos, e os bancos centrais assumiram as dívidas dos bancos e entregaram os bancos limpos de volta. Isso é o que eles chamam de sanear as finanças do setor financeiro. Eles assumem isso como dívida pública, nós assumimos, na medida em que nosso pagamento de impostos, taxas, contribuições, né, nossos pagamentos de tributos vão se tornar responsáveis por essas dívidas que nós não fizemos, mas que o setor financeiro fez. Isso é o que eles chamam de sanear, isso é o que eles chamam de responsabilidade. Então, o neoliberalismo é essa versão cruel da forma de lidar com as pessoas nos países e que prepara o que há de pior. Então, o nosso objetivo tem que ser o de reagir
a esse modelo excludente, um modelo genocida mesmo, sabe? Nós vimos durante a pandemia o que é genocídio, durante a pandemia de Covid-19, o que é o genocídio na prática, né? Bem, esse pessoal não tem escrúpulos. Aí o governo Lula entra numa situação muito difícil, onde ele vence as eleições presidenciais, mas perde as eleições parlamentares, fica numa minoria, uma grande dependência em relação a esses parlamentares da extrema-direita e da direita, né? E tem que negociar. Na medida em que vai negociar, ele recua e apresenta um programa de meia austeridade fiscal. Ele propõe não é o teto de gastos, mas é praticamente a mesma coisa. Ele propõe um arcabouço fiscal, ele propõe medidas que são para aumentar a arrecadação de tributos do governo. Com isso, o governo não se torna quebrado, né? Esse lado tem um aspecto positivo, mas ao mesmo tempo, como retirar benefícios no Conselho de Arbitragem de Recursos Fiscais, o CARF, né? Acho que essa é a denominação do CARF, onde os empresários estavam ganhando todas as causas. Então o governo aumenta a sua arrecadação, garante o seu funcionamento regular, mas para isso se comprometeu a não ultrapassar um limite muito pequeno de aumento dos gastos, certo? Nós estamos numa situação muito grave. Saímos de um governo que deixou mais de 30 milhões de pessoas com fome. Nós saímos de um governo que deixou mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, além dos que passam fome todos os dias, aqueles que reduziram a quantidade, a qualidade das refeições também que fazem. Então é um governo que destruiu a renda média. Nós ficamos no menor patamar de renda média desde que começou a ser medida a renda média das camadas trabalhadoras no Brasil. Nós precisávamos de um programa muito mais forte, que recompusesse a renda das pessoas, que permitisse às pessoas consumirem os alimentos, consumirem outros bens, que retomasse inclusive o funcionamento normal da economia. Porque Paulo Guedes e antes o governo golpista do Temer trabalharam para destruir a economia brasileira, né? Então nós precisávamos de uma proposta muito mais ousada. Aí entra o grande questionamento. O governo deveria ter feito essa proposta mais ousada e discutir com a população essa proposta mais ousada, mostrar a necessidade desse programa que ampliasse as ações sociais e com isso a economia brasileira voltasse a funcionar, ou ele deveria ser tímido e parecer neoliberal, né, com pouca ação social para que o Congresso aprove as suas medidas, né? Eu creio que o caminho seria o do esclarecimento da população. Quando a população quando o povo brasileiro está consciente do que precisa ser feito, é muito difícil que o Congresso Nacional se oponha a isso. Até porque isso cobra um preço muito caro. Se eles vão contra o povo, isso cobra um preço muito caro. É na hora de promover um processo pedagógico muito grande e dizer, olha o que é que as privatizações fizeram. A privatização de uma refinaria na Bahia faz com que o preço dos combustíveis na Bahia não caia. É isso que significa privatização. Olha o que eles querem. Não querem que a gente aumente as ações sociais, o investimento social, para que as pessoas melhorem suas vidas. Olha o que eles querem. Não querem que a economia seja retomada. Olha o que eles querem. Querem um Banco Central autônomo, que na verdade não é autônomo, ele depende inteiramente da reunião semanal do Boletim Focus, ou seja, eles reúnem o setor financeiro todas as segundas-feiras,
E o setor financeiro diz assim, não, eu acho que a taxa de juros deve ser tanto, eu acho que a inflação vai ser tanto. Então, não são cálculos matemáticos precisos dizendo quanto vai ser. Na verdade, é mais eles dizendo quanto querem que o Banco Central coloque as coisas, né? Então, nós temos um Banco Central que é inteiramente do setor financeiro, um Banco Central em que a sua diretoria atual precisa ser destituída, um Banco Central que deu um prejuízo ano passado de 298,5 bilhões de reais, né? 298, qual a empresa, qual o governo que daria um prejuízo desse e o presidente se manteria inatacado? O Senado precisa derrubar esse presidente, precisa derrubar essa política de destruição do crédito, o setor do comércio vai falir, o setor de planos de saúde vai falir, o setor daqui depende de crédito, de modo geral, vai falir o setor de serviços se não houver uma mudança dessa política de juros. Então, o governo deveria adotar uma política de esclarecimento da população, de modificação da percepção de toda a propaganda neoliberal que foi feita ao longo de muitos anos, desde o governo Collor, que os setores da mídia dominante trabalham dia após dia essa perspectiva. Nós temos hoje novas mídias que são capazes de confrontar as mídias tradicionais, que são capazes de formar, mas que foram aproveitadas pela direita para deformar o pensamento da população brasileira, e nós precisamos informar, debater, discutir, mostrar às pessoas o caminho que precisa ser tomado, não só com medidas práticas, que têm sido algumas tomadas, mas principalmente em esclarecer, mostrar às pessoas o resultado das ações. Por que essas ações? Os governos de esquerda que não debateram com a população, que tentaram simplesmente agradar aos parlamentos conservadores, se arrebentaram. O último agora foi o governo do Chile, onde parlamentares fascistas ganharam as eleições para a Constituinte, uma tragédia. E a política do governo do Chile foi essa: vamos fazer o que eles querem, vamos ajudar, vamos colaborar. Então o governo deveria ter e aproveitar o momento para debater com a população, mostrar o que precisa ser feito, mostrar com números, com dados, com a realidade, como isso impactaria na vida de cidadãs e cidadãos. Esse era o momento central, esse é um grande momento pedagógico. Nós temos um governo que não está tendo capacidade de comunicação, não está tendo capacidade de levar às pessoas esse debate e essa disputa, principalmente no mundo digital. Parece que as lições não foram aprendidas das últimas eleições, 2018, 2020, 2022, onde quase nós não ganhamos as eleições devido à predominância digital da extrema-direita nazi-fascista, e ainda isso não foi compreendido. E é preciso que seja compreendido, é preciso que se perceba o seguinte: o Congresso vota com medo do povo, certo? Ele só vai apoiar medidas de extrema-direita se ele se sentir confortável nesse pensamento comum. Mas na medida em que você combate isso, você pode modificar. Só concluindo, Vital, que é o arcabouço fiscal, então. Agradecemos aqui a participação do professor Fábio Sobral, da Universidade Federal do Ceará, que, pela sua visão, pela sua experiência, pelas suas análises, tem dado grandes contribuições ao movimento social para que a gente possa entender o que está por trás deste economês, né? Este problema de arcabouço fiscal é um grande desafio. Nós estamos indo para o final desse 36º programa ao vivo no Fórum, estando a nossa presença aqui junto com inúmeras entidades
no Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins, no momento que nós viemos poder dialogar com os deputados federais a respeito desta proposta de arcabouço fiscal que pode ser votado na próxima semana e tem inúmeras pegadinhas possíveis de grandes prejuízos aos serviços públicos e aos servidores. E a coordenação do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará já determinou que vai continuar na ação de poder conversar com os deputados. Na semana passada, uma comissão do Fórum esteve em reunião com o deputado federal Edilvan Alencar, do PDT, conversando, explicando todos os problemas constatados que levam à necessidade de que na votação deste arcabouço fiscal emendas supressivas sejam realizadas, assim como novas emendas que valorizem, que reconheçam o papel do serviço público e dos servidores. Servidores públicos que no Ceará são mais de 500 mil de pessoas que trabalham na educação, na assistência social, na saúde, nas finanças, na segurança pública, enfim, nos transportes, todas as áreas que você pensar do cotidiano da sua vida, você acaba tendo uma relação com os serviços públicos, especialmente aqueles segmentos mais necessitados da população brasileira que merecem o nosso apoio para terem a promoção de qualidade de vida na saúde, na educação, na sua condição de cidadania. O povo brasileiro, por ampla maioria, elegeu Lula presidente. Entretanto, nós sabemos que na Câmara Federal e no Senado existe, infelizmente, inúmeros deputados federais e senadores que são da turma do atraso, que, se eles puderem, acabam com os serviços públicos, porque eles querem privatizar, eles querem se enriquecer, querem fazer parte desta ínfima minoria, que são os super ricos, que praticamente não pagam imposto no Brasil. O cidadão pode ter um iate de 100 metros, que ele não paga um centavo. E aí a pessoa que tem um carro Corsa ano 1980 e pouco, tem que estar pagando imposto. Não pode, isso tem que mudar. Por isso, inclusive, que nós colocamos aqui arcabouço fiscal, que os super ricos paguem a conta. Não há por que penalizar os servidores públicos, que já estão com defasagens salariais enormes, precisam ser valorizados, precisam ser reconhecidos. Nossa nação precisa de mais serviços públicos, nossa nação precisa de mais democracia, e esse é um papel que as entidades do Fórum em Defesa do Serviço Público Ceará têm realizado no cotidiano. Por isso, inclusive, esse esforço de comunicação através das redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Twitter e do Facebook, e a gente pede que você possa curtir este nosso programa, que você possa fazer seu comentário, que você possa compartilhar, porque nós queremos uma informação de qualidade, uma informação confiável, que explique e ajude a grande maioria da população do interior e das capitais a entenderem que o serviço público tem que ser defendido, tem que ser valorizado. Estamos chegando agora com o deputado aqui, você me acompanha. Ao vivo aqui, por gentileza, uma mensagem aqui. Estamos transmitindo para mais de 50 entidades sindicais, arcabouço fiscal, onde nós estamos discutindo em termos das preocupações de que o serviço público, de que os servidores não sejam penalizados. Você, com grande experiência, o que você pode dizer no sentido de proteger os servidores públicos, que no Ceará são mais de 500 mil de servidores públicos? Bom, primeiro, se no primeiro ano a apuração da meta de resultado primário não for verificado, o servidor continua tendo o reajuste, pelo menos pela variação da inflação. Se no segundo ano
ele também descumpriu a meta de resultado primário, primeiro ano e segundo ano, continua tendo a possibilidade, se o governo assim desejar, de fazer reajuste para todos nós. Eu sou servidor público, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, passei 6 anos, né, sem receber nenhum aumento do governo federal. No terceiro ano, portanto, se descumpriu no primeiro, descumpriu no segundo, no terceiro ano, aí sim, aí poderá haver a penalidade de não ter reajuste aquelas punições que tem do artigo 167-A da Constituição brasileira. E somente no terceiro ano. Ou seja, se o cara descumpriu no primeiro ano, descumpriu no segundo, no terceiro tem que ter algum controle. Se não tiver algum controle... Agora, a minha crítica ao arcabouço é que não há nenhum controle sobre o pagamento de juros da dívida, que é o que eu debato com os meus alunos na sala de aula. No Brasil, nem agora está se discutindo o controle do pagamento da dívida pública brasileira. Sempre, ou é no servidor, ou é no custeio da máquina, ou é no investimento. Então, realmente, o Brasil precisa de um novo regramento? Precisa, mas eu acho que continua tendo o problema de não se falar absolutamente nada em relação ao endividamento do setor público e a taxa de juros, né, que o Brasil paga. Uma pergunta, por gentileza. Deputado, só para complementar. Nos últimos anos, houve uma redução da participação da despesa com pessoal e encargos em relação ao PIB e em relação ao próprio orçamento. Nos últimos anos, sequer podemos dizer que são os servidores públicos ou os trabalhadores da iniciativa privada os grandes privilegiados da nação. Porque mais uma medida, porque já existem diversos mecanismos, tanto na Constituição quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque adotar mais uma medida para conter, entre aspas, os gastos com o serviço público, que na realidade nós somos só instrumentos para realizar as políticas públicas, prejudicando, sem concurso público, há 10 anos, a maioria dos órgãos não tem concurso. Eu sou do Banco Central, nós estamos com o menor número de servidores da história do Banco Central. Bom, primeiro ano, reajuste. Segundo ano, reajuste. Nunca tivemos isso. Sem concurso. Nunca tivemos isso. Agora, terceiro ano, se você descumprir 2 anos subsequentemente, essa que está sendo... Porque eu, por exemplo, assegurei que no primeiro e no segundo pudesse ter o aumento. Essa foi uma briga, modéstia à parte, que eu acabei traçando lá dentro do Congresso, pelo espaço que me deram a oportunidade de gerar lá. A discussão é do que você fala assim, como se fosse em cima do servidor. Primeiro, não é. Não existe essa, pelo contrário, está assegurado o reajuste do servidor. Nós estamos falando do terceiro ano após o descumprimento de tudo. Essa que é eu queria que você, quando fosse colocar que essa questão se dá no terceiro ano, depois de descumprimento de 2 anos subsequentes, entendeu? Certo. Ou seja, agora, em relação ao controle da dívida pública, nem esse governo está tendo coragem de poder enfrentar agora nesse arcabouço. E o concurso público, deputado? O concurso público vem no segundo ano, na impossibilidade de fazer no segundo ano. No primeiro ano ainda vai. No segundo ano, aí sim, há restrições, a não ser concurso público pode ser feito, desde que seja para ocupar vacâncias. E aí pode ser feito concurso. Não há proibição de concurso em nenhum momento, né? Obviamente que você pode fazer concurso para ampliar todo mundo, que aí será vedado isso no terceiro ano, mas concurso para suprir vagas, carências, isso e aquilo, isso tudo é permitido, não tem nenhum problema não. Beleza. A questão, a questão é o patamar que nós estamos partindo. Você falou assim, não pode ter aumento, por exemplo. O aumento, primeiro ano pode. Não pode ter aumento de vagas, é só concurso público. Porém, não é aumento que a gente está tratando, é a reposição dos quadros. A reposição dos quadros, não, a lei não diz isso. Diz isso, a lei é diferente, ela condiciona aquilo que for apresentado e as vagas que tiver no ano. No ano. O que for reposição de vagas existentes, ela está provida, posso até ver aqui para vocês, para poder a gente, deixa eu ver aqui, foi, Felipe. Não vamos, peraí. Não, e outro item. Peraí, você não vai correr não, peraí. Não, eu não corro não. O senhor me conhece, né? E outra questão, a contenção do reajuste, ela se dá a partir do segundo ano de descumprimento. Para fazer algum incremento... Proibição
de realização de concurso público, exceto para reposição de vacâncias previsto no inciso 4 desse caput. Ou seja, o que for, mesmo sendo despesa obrigatória, mas se for para vacância, e é só o que tem no serviço público, tem gente que se aposenta e não tem concurso, portanto o número de vagas é muito grande, esse com certeza não é o problema do arcabouço. Tem que ver se a vacância ela não está limitada nesse artigo. Nosso agradecimento, deputado Mauro Filho. Eu compreendo a preocupação. Nós tivemos a preocupação nos primeiros e no segundo ano em função de possíveis descumprimentos, mas no terceiro ano a gente tem que ter cautela para o Brasil. Senão a inflação volta de novo, ela vai acontecer. Agora, no Brasil ninguém tem coragem de fazer a discussão que eu faço, que é a discussão dos juros que o Brasil paga sobre sua dívida, que esse ano vai ser de 740 bilhões de reais. E precisamos taxar os super ricos, né, deputado? Mas isso vem agora no segundo semestre, com o imposto de renda sobre dividendos, com a terceira alíquota do imposto de renda, portanto aguarde, e aí vem coisa boa ainda para nós. Valeu, boa viagem, deputado. Tancredi, por gentileza, que avaliação você faz deste rápido contato com o deputado Mauro Filho? Eu lamento bastante porque nós temos uma postura do PDT de retirada de apoio a todas as emendas já, por exemplo, em proteger o Fundeb, em proteger o serviço público. Há uma determinação do governo federal de retirar a emenda. E aí eu gostaria de perguntar, infelizmente o deputado realmente está no horário dele, eu queria saber o seguinte, por que a urgência? Por que não se debate? O projeto é bom para o país? Se é bom, por que não discute com a sociedade? Porque eles têm medo da verdade. Nós não queremos que as portas fechadas do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, o destino da nação seja traçado. Não foi para isso que houve mudança no governo federal. Não foi de forma nenhuma, foi para que nós pudéssemos participar do debate, sermos chamados a participar do debate. Atenção, no mesmo dia que vai ser feita a votação desse projeto de lei, vai acontecer uma reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente. E aí eu pergunto, para quê? Porque o que está se fazendo agora é limitar toda a autonomia que essa mesa pode deliberar. Como é que vai deliberar todos os servidores públicos federais, a não ser os civis, né? Porque os militares foram beneficiados nos últimos 4 anos, inclusive nesse ano. Todos os civis estão com uma defasagem, no mínimo, de 40%. E outros de 60%. Como é que isso vai ser recomposto? Por esse projeto que o deputado vem aqui defender, isso não vai acontecer. E eu provo para ele, e a gente pode convidar para fazer um programa com o deputado para discutir, porque ele é realmente um estudioso, ele tem realmente esse compromisso de debater a questão das despesas financeiras, que são as despesas com juros, rolagem da dívida e tudo mais. Porém, o compromisso deveria ser primeiro resolver uma reforma tributária. Como é que você vai discutir o orçamento se você não sabe o que você vai arrecadar? Como é que eu vou priorizar investimentos se eu não priorizo a receita? Né? Então, o que é que está sendo feito? Está sendo está sendo imposto à sociedade restrições desnecessárias. O ministro Haddad tem falado sobre exatamente, não só a questão de 700 e poucos bilhões de juros, mas como as receitas que deixam de ser o custo, que ele fala custo fiscal, né, de você abrir mão de mais de 500 bilhões em receita, e isso não se discute. Isso era a primeira necessidade, o país discutir essas isenções a quem beneficia, que o próprio governo tem acusado, e não limitar o orçamento da maneira que está sendo feita. Não é verdade que está garantido, porque ele não leu o inciso. O inciso ele delimita a capacidade de contratação. Ela não permite, por exemplo, que todo o que está na lei, em termos de vagas, né, por exemplo, eu vou citar o caso do Banco Central, porque o que eu conheço bem, né, com os dados, são mais de 6 mil servidores, nós temos 3.400. Então nós poderíamos fazer o concurso para quase 3 mil? Não, nós não vamos fazer e não pode fazer. Não é verdade que pode fazer no limite da vacância. É no limite da vacância que ocorreu no último ano. E aí, essa reposição é ínfima, porque todo mundo sabe o que foi o governo Bolsonaro para o serviço público. Eu gostaria, nesse final aqui do nosso 36º programa ao vivo no Fórum, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, e certamente
esta passagem rápida aqui do deputado Mauro Filho ajudou a gente a compreender a importância das entidades, das lideranças estarem aqui para conversar, para pressionar, que você, Tancredi, como um dos coordenadores do fórum, possa dizer para as pessoas. Mencionei, inclusive, que na semana passada houve reunião de comissão das entidades com o deputado federal Edilvan Alencar, que a coordenação do fórum está buscando novas reuniões com estes parlamentares. Hoje a presença aqui no aeroporto de Fortaleza, inclusive chegando aqui a presença do companheiro da diretoria do Sindiodonto, que daqui a pouco vai poder falar aqui com a gente também, mas eu queria pedir que você pudesse dizer para a gente os próximos passos nesta mobilização sobre esse tema tão relevante, com tanta coisa para ser analisada sobre este arcabouço fiscal. Pois é fundamental que a gente consiga aumentar a participação tanto das entidades sindicais como das bases. Nós precisamos levar à base o conhecimento do grau de ameaça que é esse projeto. E aí nós precisamos dessa participação, uma pressão junto aos parlamentares. O que é que nós estamos trabalhando? Com audiências aqui no estado do Ceará, né, porque nós temos figuras importantes, vocês viram aí, o Mauro Filho, por exemplo, né? E nós temos também um deputado do mesmo partido, que é o deputado André Figueiredo, que nós falamos hoje mais cedo aqui no aeroporto, que é uma figura de extrema importância para o serviço público. Ele é, inclusive, o presidente de uma frente parlamentar em defesa do serviço público, e nós vamos atuar amanhã no Congresso Nacional para, em nome de um fórum dos servidores públicos de um coletivo nacional, para reunir com o deputado e cobrar dele apoio a algumas emendas que, inclusive, estou particularmente ajudando a construir, para retirar essas ameaças ao serviço público. É muito importante. Essa colocação do Mauro Filho, ela é um pouco esclarecedora do processo que está acontecendo. Não é prioritário punir novamente o serviço público. Muito pelo contrário. Existe uma grande necessidade da sociedade em ser atendida com mais e melhor qualidade. Nós queremos prestar serviço à população. Não é justo que os servidores que sofreram tanto nos últimos anos sejam novamente punidos. Não é responsabilidade dos servidores. Os servidores têm, muito pelo contrário, com a contenção de despesa que tem sido feita em cima dos nossos salários, ajudado a nação, em termos de economia. E agora vamos de novo pagar conta de um governo que não consiga cumprir uma meta? E por que essas metas? É isso que tem que ser discutido. Por que essas metas são tão necessárias e são prioritárias? É porque existe uma mentalidade de que pagar a dívida é mais importante de tudo. Se nós formos olhar o substitutivo, a palavra sustentabilidade da dívida ou o remissivo a ela, é o que predomina, deve ter mais de 20 registros desse termo. E não há nenhum compromisso com a sociedade, por isso que nós precisamos de um arcabouço social. Um arcabouço que, como diz o presidente Lula, colocar o pobre, colocar o povo no orçamento. E isso não se faz cortando o serviço público e direitos de trabalhador. Muito obrigado, Francisco Tancredi, coordenador do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público. E agora nós vamos aproveitar também a presença aqui do Cleiton Magalhães, ele que é coordenador de um sindicato muito importante no estado de Ceará e também participante ativo do fórum, que é o Sindiodonto, um sindicato da área da saúde do povo brasileiro, do povo cearense. Cleiton, por gentileza, como que você está vendo este momento, inclusive aqui nós, inúmeras entidades presentes no aeroporto para poder dialogar, pressionar os deputados federais dentro deste tema tão delicado, infelizmente pouco conhecido pela complexidade que ainda tem, né, sobre este arcabouço fiscal, e como que o próprio movimento sindical dos trabalhadores pode, neste momento, chamar atenção para a importância de preservar e defender o serviço público e os servidores.
Bem, primeiro eu queria dar boa tarde, queria cumprimentar você, Vidal, eu queria cumprimentar os demais dirigentes sindicais que estão aqui, o conjunto aqui de dirigentes da classe trabalhadora importante, demarcando o território, colocando aqui para os parlamentares cearenses que esse novo modelo mantém, né, o mesmo tratamento e a mesma lógica do governo fascista, ultra neoliberal de Bolsonaro e do governo Lula. O presidente Lula foi eleito para reconstruir o país, mas foi eleito para avançar. O arcabouço, essa proposta de arcabouço que está colocando, mantém, né, metade do orçamento a serviço da dívida. São recursos públicos que são drenados para a esfera financeira, sem qualquer tipo de controle ou participação social, e é uma política que não se toca. Os trabalhadores e servidores estão aqui dizendo que para reconstruir o país, para avançar nas políticas de caráter público, de caráter setorial, compreendendo-as como investimento, há necessidade de um Estado forte, há necessidade da valorização dos servidores, há necessidade da mudança da política macroeconômica, e nós precisamos desenvolver essa barreira, tanto aqui como em Brasília, na perspectiva de que possamos garantir direito, não só para os servidores, mas para a população brasileira, que é o destinatário final de todas as políticas públicas. Inclusive, um grande problema, exatamente dentro do que você menciona, é o Banco Central, na prática, né, de um presidente bolsonarista que é absurdamente comprometido, como você disse, né, com o enriquecimento daqueles que já são super ricos, com um juros exorbitante, que é o maior juros do mundo hoje, e esta, inclusive, foi uma das frases colocadas aqui dos temas, né, arcabouço fiscal, que os super ricos paguem a conta sem penalizar os servidores públicos, os serviços públicos tão necessários para a população. Então, nosso agradecimento pela sua participação, à diretoria do Sindiodonto, que é um dos sindicatos fortes, atuantes na luta da defesa da saúde pública do povo brasileiro e dos trabalhadores em geral. Perfeito, eu só queria colocar que é importante que os servidores das mais diversas esferas administrativas da União, do Estado, dos municípios, reiniciem, se agrupem e vamos reiniciar nosso processo de mobilização, porque na verdade se trata de uma reforma administrativa que não atende aos servidores, tampouco o povo brasileiro. Nós precisamos reconstruir nossa barreira, instrumentalizar nossa luta para defender um Estado que sirva ao povo e aos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, Cleiton. Valeu, um abraço. Nós estamos aqui finalizando o 36º programa ao vivo no Fórum, excepcionalmente no Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins, onde pudemos dialogar com deputados federais a respeito de situações extremamente preocupantes sobre o arcabouço fiscal e as pegadinhas que, infelizmente, tudo indica, estão dentro da proposta apresentada. Nós sabemos que elegemos um governo progressista do presidente Lula, mas, infelizmente, do outro lado, né, a gente sabe que na Câmara Federal e no Senado existem aqueles que remam em sentido contrário do atendimento da população brasileira, que precisa de mais serviços públicos, que precisa de mais democracia. E este é o compromisso das entidades do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público. Nós agradecemos a quem pôde assistir este programa ao vivo no Fórum, pedimos que você possa curtir, comentar e compartilhar. Para nós é muito importante esse seu apoio simbólico nesta comunicação alternativa e de luta. Vamos, inclusive, continuar aqui no aeroporto. Eventualmente, algum outro deputado federal pode chegar, tá certo? E a gente vai estar atento aqui para poder conversar com esse deputado, para a gente poder pressionar contra um arcabouço fiscal que prejudique os trabalhadores, que prejudique os servidores públicos. Eu finalizo convidando você para que no próximo mês de junho você possa assistir ao 37º programa de debates ao vivo no Fórum, sempre com o tema da defesa do serviço público
da defesa dos servidores públicos, da defesa da democracia no Ceará e no Brasil. E agora finalizamos com uma música muito bonita, que é um clássico original do Chile, que foi feita uma versão brasileira no ano passado, em que diz: o povo unido jamais será vencido. Aquele abraço e até o próximo programa Ao Vivo no Fórum.